Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse vídeo, joga na tela, eu vou analisar um informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 949, estou de volta aqui, destacando para vocês as questões constitucionais mais importantes que podemos extrair aí do informativo. Se você que está aqui me assistindo nesse momento não conhece os informativos do Supremo Tribunal Federal, me permita lhe esclarecer que semanalmente o Supremo Tribunal Federal divulga um informativo de jurisprudência contendo um resumo dos casos julgados pelo tribunal na semana anterior. O conhecimento desses informativos é fundamental para se manter atualizado com o que o tribunal vem decidindo, com o direito constitucional, e imprescindível para quem estuda para concurso público, porque as provas de concurso costumam cobrar muito a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal. E sabendo que há muitas pessoas que não acompanham os informativos do Supremo, seja porque não tem tempo ou porque não conseguem compreender adequadamente, eu criei e desenvolvo esse projeto de trazer de uma maneira muito detalhada o exame daquilo que o tribunal está julgando, inclusive destacando pontos que muitas vezes passam desapercebidos por quem está lendo o informativo. Se você está chegando agora, saiba que tem muita coisa aí para você assistir antes. Esse aqui é o 949, tem uma aula para cada informativo anterior a esse, 2019, e tem também uma retrospectiva de 2018 e uma retrospectiva de 2017. Joga na tela meu site, por favor. Tudo à disposição lá no meu site. Você vai no meu site, que é o rafaelbarreto.com.br, e você vai clicar lá, informativo do STF, você vai ver retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017 e informativos de 2019, tudo à sua disposição, ok? Vamos para o informativo? Joga na tela, vamos a ele. O informativo 949, que é um informativo, gente, muito pequeno, né? Muito pequeno. Temos aqui julgamento das duas turmas, não há aqui decisão do plenário, seja em controle concentrado, seja em repercussão geral de recurso extraordinário. E, em verdade, a gente vai ver aqui que são julgamentos que vou ter pouca coisa aqui para extrair com vocês. Primeira turma, súmula vinculante 14, não comprovação de restrição de acesso aos elementos de prova. A primeira turma negou provimento a um agravo regimental interposto contra uma decisão monocrática que negou seguimento a uma reclamação ajuizada contra um ato de juízo federal sob alegada afronta à autoridade da súmula vinculante 14. No caso, o reclamante afirmava não ter tido acesso ao procedimento da escuta telefônica que serviu de esteio ao oferecimento da denúncia, o que impossibilitou a análise do período de autorização e de seus fundamentos. Pretendia a procedência da reclamação com a anulação das provas produzidas contra ele produzida na origem, o que não foi acolhido pela turma, né? A turma entendeu que o acesso aos autos originários, da forma como franqueado aos reclamantes, seguiu os parâmetros da súmula vinculante 14, inexistindo, portanto, descumprimento da súmula. Estou de volta. Primeiro, destacar para vocês que a súmula de efeito vinculante, que está prevista lá no artigo 103A da Constituição, é uma súmula de cumprimento obrigatório. Súmula de efeito vinculante é uma súmula de cumprimento obrigatório por parte, né, dos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública como um todo. Havendo o descumprimento daquilo que consta em uma súmula de efeito vinculante, é cabível a reclamação constitucional. O artigo 103A da Constituição, que instituiu a súmula vinculante, prevê no seu parágrafo 3º, que eu daqui a pouquinho vou colocar na tela para vocês. Vamos a ele, está aqui. Esse é o artigo 103A. Olha o parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando o procedente, vai anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial reclamada,
e determinar que outra será proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Estou de volta. Então, quando alguém alega que está havendo descumprimento de uma súmula vinculante, pode entrar com a reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E foi o que aconteceu aqui no presente caso, né? O reclamante arguiu que está havendo violação da súmula vinculante 14, mas a turma entendeu que não estava havendo. Por isso, julgou aí improcedente a reclamação. Agora, entrando no mérito da súmula vinculante 14, aí eu vou trazer para vocês, joga na tela, a súmula vinculante 14 traz assim, ó, estamos aqui no site do Supremo, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ó, é direito do defensor, no interesse do advogado, ter acesso amplo aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Estou de volta. Essa súmula vinculante foi editada a pedido do Conselho Federal do AB. E, se eu não estou enganado, é a única súmula que o Supremo não aprovou de ofício. O Conselho Federal do AB provocou o Supremo, pedindo a edição dessa súmula vinculante, que assegurasse ao advogado o direito de ter amplo acesso aos elementos de prova em procedimento investigativo. Eventualmente acontecia de um advogado chegar numa delegacia de polícia para analisar os autos do inquérito, ou até mesmo no âmbito do Ministério Público, se estiver capitaneando um procedimento investigativo, e ter o acesso negado ao argumento de que era uma investigação de caráter sigiloso, que o inquérito não é contraditório, e aí a OAB pediu ao Supremo, e o Supremo, já tendo enfrentado a matéria algumas vezes, porque súmula vinculante pressupõe reiteradas decisões, editou a súmula dizendo, olha, é direito, sim, do advogado de defesa ter acesso aos elementos de prova que estão nos autos e que dizem respeito à defesa do seu cliente. Não se pode negar ao argumento de que é um procedimento sigiloso. Não há sigilo em relação ao investigado. Não se pode negar ao argumento que não é contraditório. O investigado tem o direito de conhecer aquilo que o Estado está documentando contra ele. Só que o grande detalhe, vamos voltar no texto ali da súmula, elementos de prova já documentados em procedimento investigativo. Estou de volta. E nessa passagem, o Supremo ele ressalvou a possibilidade de não se permitir o acesso ao advogado daqueles elementos que dizem respeito a uma diligência que ainda está em andamento, que não está documentada nos autos do processo, está tramitando em apartado, e o caso de mais fácil visualização, e é exatamente o caso aí da discussão, é o que envolve a medida de interceptação de comunicação telefônica. Gente, preste atenção. Foi requerida a medida de interceptação telefônica, a autoridade judiciária determinou, a prova está sendo produzida. Estão fazendo, na linguagem comum, o grampo e fazendo a degravação da prova. Se o advogado, ao chegar para analisar os autos, tiver acesso a isso, ele vai comunicar ao cliente e vai frustrar a medida de prova. Olha, basta que ele perceba que tem ali um ofício pedindo ao juiz que determine a interceptação. Basta esse ofício para já permitir que se frustre a medida. Que o advogado vai avisar o cliente, olha, eu identifiquei que tem um ofício pedindo a interceptação do seu telefone. E a pessoa não vai mais usar o telefone e eu vou frustrar a medida de prova. Enxerga isso? Por isso que, desde que já documentados, o que não está documentado, porque está em andamento, aí se pode restringir o acesso. Vamos voltar no informativo. Então, o Supremo entendeu que não houve nenhuma violação aí à súmula vinculante 14. Nesse caso aqui da segunda turma, interrogatório de corréu, ausência de defesa técnica e acusado, delator, a turma retomou um julgamento de uma ação originária, né? O que eu quero destacar para vocês aqui é tão somente esse ponto, ó. Os autos vieram ao Supremo em decorrência do impedimento ou suspeição de mais da metade da composição do Tribunal de Justiça de origem. É um caso que, ó, vem do Rio Grande do Norte. Estou de volta com vocês só para destacar, gente.
O Supremo Tribunal Federal, pelo que está no artigo 102, inciso 1, a linha N, ele tem competência originária para julgar casos que a priori não estariam na sua competência. São casos que a priori não devem ser propostos no Supremo Tribunal Federal, não é competência do Supremo, como o caso aqui de uma ação civil originária, mas em virtude do impedimento da origem, eu termino deslocando a competência para o tribunal. Vamos pegar a Constituição, joga lá na tela, artigo 102, compete ao Supremo, inciso 1, processar e julgar originariamente, quando a gente chega na linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou sejam direta ou indiretamente interessados. Estou de volta. E é o que aconteceu aqui no caso. O tribunal entendeu que haveria a incidência da linha N, né, porque mais da metade da composição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estaria aí ou impedida ou numa situação aí de suspeição. E aí, só para destacar, o tribunal entende que para que a sua competência seja firmada, tem que se formalizar nos autos esse impedimento ou suspeição. Então, eu não posso ajuizar direto no Supremo, alegando que é um impedimento na origem e dizendo que o Supremo reconheça, porque eu tenho que primeiro verificar se realmente há esse impedimento, se há essa suspeição. Então, tem que formalizar nos autos que realmente é um caso do 102.1N, e aí sim o Supremo parte para o julgamento, ok? Vamos voltar na tela com o informativo. Vamos voltar na tela, informativo. Aqui nesse julgamento aqui, a turma deu provimento a um regimental em habeas corpus para anular uma condenação e assegurar uma nova oportunidade de apresentar memoriais escritos após o decurso do prazo oferecido para a apresentação dessa peça aos correios colaboradores. Inicialmente, a turma por maioria conheceu do habeas corpus e no ponto, o ministro Gilmar Mendes anotou que o tribunal construiu jurisprudência segundo a qual hipóteses que não envolvam risco imediato de prisão, como análise de licitude de prova, por exemplo, são matérias que implicam conhecimento do right ou do writ. Concluiu que toda vez que houver a possibilidade de condenação e, portanto, envolvimento da liberdade de ir e vir, caberá o habeas corpus. Estou de volta e esse é o ponto que eu quero destacar para vocês. O entendimento consolidado do Supremo e da doutrina, que o cabimento do habeas corpus, ele pressupõe que exista um risco à liberdade de locomoção. Olha, ainda que você não tenha um risco imediato de prisão, ter um mandado de prisão, se é um fato que potencialmente pode desaguar na prisão, cabe habeas corpus, chamado habeas corpus preventivo. Um habeas corpus preventivo para se obter um salvo-conduto. Olha, não existe nenhuma ordem de prisão contra o paciente, mas tem uma persecução em andamento que pode desaguar numa condenação que vai privar a pessoa de liberdade e aí vai viabilizar o cabimento do habeas corpus. É esse o ponto que eu queria trazer para vocês, né, desse julgamento. A utilização do habeas corpus como uma medida preventiva. Eu não precisa guardar uma ordem de prisão. Se eu já vislumbro que tem uma situação que de alguma forma pode atingir a liberdade, vai ser cabível o habeas corpus. E, gente, informativo 949, só isso, muito curto, realmente. Eu vou concluir e trazer aqui alguns considerandos finais. Primeiro, eu quero pedir a todos vocês que aqui se encontram, que não estão inscritos no meu canal, que se inscrevam e ativem o sininho para participar de todos os projetos que eu desenvolvo aqui no canal. Segundo, pedir a todos vocês que compartilhem o projeto de estudo dos informativos com as pessoas que vocês conhecem, que estão estudando, que precisam estudar o direito constitucional. Gente, eu criei esse projeto originariamente em 2007. Não existia nem aulas por internet, 2007. E aí eu desenvolvi ele durante muito tempo, ajudando muita gente a passar em concurso público. Precisei parar por um período e retomei recentemente.
E, à época, o pessoal que acompanhava conseguiu uma evolução muito grande nos estudos do direito constitucional, contribuiu muito para a aprovação em concurso, e eu queria que você me ajudasse a ajudar mais pessoas. Porque magistério é um dom que Deus nos dá para colocar em serviço. Professor é um missionário. Eu, como professor, eu devo me colocar a serviço daqueles que precisam. E o que eu estou lhe pedindo é que me ajude a cumprir essa missão. Basta que você compartilhe o projeto com outras pessoas que estão estudando, para que eu possa fazer com que essas pessoas também se mantenham atualizadas e compreendam os detalhes em torno do direito constitucional e do Supremo Tribunal Federal. Bacana? Queria também convidar aqueles que chegaram agora a assistir às aulas anteriores. Vai lá no meu site, no rafaelbarreto.com.br, informativo 2019, retrospectiva 2018, retrospectiva de 2017, tudo à sua inteira disposição, e convidar todos vocês a colocar na agenda, semana que vem, a gente se encontrar de novo para comentar o informativo 950, ok? É isso, gente. Obrigado por dedicarem tempo para estar aqui acompanhando o projeto, me assistir falando de direito constitucional. Que Deus abençoe vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!